Eu não sei quanto que você gosta de cinema e a ponto de gostar de filmes mais antigos. Para mim, eu nem considero antigo um filme dos anos 80, né? Mas de vez em quando eu encontro com algumas pessoas assim que falam, não, esse filme é antigão, quando eu falo de algum, né? Especialmente o Júlio, ele sempre faz questão de me humilhar, né? Quando ele fala assim, esse filme é muito antigo. Mas o fato é que uma das cenas mais clássicas da história do cinema é de um filme dos anos 80 chamado Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Quando o Indiana Jones está no Egito e tem que encarar um gigante egípcio numa luta. E esse gigante egípcio não é simplesmente gigante, mas é um hábil lutador com espada. E aquele homem, então, egípcio, saca da sua espada no meio do mercado municipal egípcio e fica ali demonstrando toda a sua habilidade com a espada, fazendo todos aqueles movimentos impressionantes da sua agilidade, da sua destreza, demonstrando toda a sua capacidade para dizer, eu vou acabar com você rapidamente. E aí a cena é clássica, porque Indiana Jones, de maneira tão displicente até, saca do seu revólver, dá um tiro no egípcio e ele morre imediatamente. E essa cena, ela é cômica, mas ela é cômica porque ela é muito real. A verdade é que você não traz uma faca para um duelo de arma de fogo. É fundamental que você saiba qual ferramenta usar para ter um trabalho bem sucedido. Especialmente quando você está numa luta, numa batalha, numa guerra. E é isso que nós temos aprendido do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao final da carta aos Efésios, ele tem ensinado a essa igreja a respeito da armadura de Deus. E o apóstolo Paulo é um homem que vive no século I, há 2000 anos atrás. E ele está ali, então, fazendo com que os efésios aprendam a respeito da batalha espiritual, da batalha contra o Satanás, os seus demônios e as suas armadilhas. E para esse ensino, o apóstolo Paulo vai usar justamente a referência do exército mais poderoso dos seus dias, o exército romano. E ele vai apresentar, então, a armadura de um soldado romano para falar de verdades ainda mais poderosas que protegem o crente na armadilha contra Satanás e na guerra contra Satanás. E ele nos dá, então, essa orientação clara. Qual é as armas que nós devemos usar na guerra contra Satanás? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, e mais uma vez nós vamos nos voltar para esse texto para considerar mais uma dessas armas que o apóstolo Paulo nos instrui a usar na batalha contra o diabo e suas ciladas. Efésios capítulo 6. Mais uma vez eu quero ler com você a partir do verso 10. Efésios capítulo 6. A partir do verso 10. A Escritura Sagrada diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé,
com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos visto já como o apóstolo Paulo se dirige à igreja de Éfeso já há um bom tempo. Temos analisado toda esta carta, toda essa epístola que o apóstolo Paulo dedica a essa igreja, onde ele instrui essa igreja. E nós temos visto de maneira muito clara como o apóstolo Paulo instrui essa igreja dizendo a respeito da obra do Senhor, que Deus Pai nos elegeu antes da fundação do mundo, Ele nos redimiu na história com o seu sangue, o Espírito nos selou. E essa obra do Senhor, então, ela nos fez, nós que éramos por natureza filhos da desobediência, novas criaturas. Nós que por natureza éramos filhos da ira, agora somos herdeiros do Senhor, adotados pelo Pai em Cristo Jesus, pela graça, mediante a fé, por causa da misericórdia de Deus. Isso não vem de nós, é um dom do Senhor. E essas novas criaturas formam uma nova sociedade, unindo judeus e gentios, um povo que se une para adorar, testemunhar e bendizer ao Senhor. E essa realidade, então, espiritual, que o apóstolo Paulo vai expor do capítulo 1 ao capítulo 3 de Efésios, é a base, o fundamento para o qual ele chama os Efésios, então, a viver e manifestar a partir do capítulo 4. E ele vai dizer, então, já que vocês são essas novas criaturas, já que vocês são essa nova sociedade, esse novo povo, vivam de acordo com a vocação que vocês foram chamados. E Paulo passa, então, a instruir como essa realidade espiritual do ato salvífico do Senhor se manifesta em nossas vidas. Se manifesta na realidade do cristão. E tudo o que ele passa a ensinar, a partir do capítulo 4, os chamados que ele faz, as ordenanças que ele dá, são realidades possíveis somente em Cristo Jesus de Nazaré. E ele vai nos instruir, então, sobre nos despirmos da velha natureza, nos revestirmos de Cristo, porque somos filhos da luz, não mais filhos das trevas, e nos chama finalmente a lutar contra as trevas, para dizer que as trevas são nossos inimigos e querem nos derrubar. Potestades e principados, no comando de Satanás, estão armando ciladas para nos destruir. E Paulo nos dá as armas e a armadura que nós devemos então usar. E nós já vimos então a respeito do cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos, preparação do evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação, e finalmente nós chegamos a esse elemento que é a espada do Espírito. E é impressionante como o apóstolo Paulo aqui, ele faz algo que ele não havia feito ainda, que é definir o que é essa arma. Ele vai dizer a respeito do cinto da verdade e pronto. A couraça da justiça, pronto. Pés preparados com o evangelho da salvação, pronto. Segurando o escudo da fé, pronto. Capacete da salvação, pronto. Mas quando ele fala a respeito da espada do Espírito, o apóstolo Paulo tem, com uma intenção aqui muito clara, a definição do que é a espada do Espírito. Ele não deixa a imaginação dos Efésios e nem a nossa. O que é isso? Embora nós estejamos aqui há algum tempo considerando esses elementos todos, principalmente considerando os conceitos bíblicos por trás de verdade, justiça, paz, fé, salvação. Agora, nesse que é um assunto tão profundo, o Espírito de Deus, e que traz até hoje tanta confusão, tanta bagunça, tanto debate, tanta divergência. Inspirado pelo próprio Espírito, o apóstolo então não vai deixar margem para confusão. E vai definir o que é a espada do Espírito.
A espada do Espírito, então, não é a obra do Espírito Santo de trazer vida aos seres humanos. Não é a obra do Espírito de trazer línguas estranhas. Mas o apóstolo Paulo deixa bem claro do que é que ele está falando quando diz a respeito da espada do Espírito. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito com a qual o crente deve se proteger, se defender na luta contra Satanás. E esse conceito é um conceito muito importante para os apóstolos. O conceito da Escritura como revelação do Senhor. A Escritura vai falar muito claramente que Deus fala. A Bíblia começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E Deus disse, haja luz. Deus disse, haja luz. E desde o princípio, então, a Escritura tem dado essa afirmação clara de que Deus fala, Deus se comunica. E Deus se comunica de uma maneira geral, na criação. Ele se deu a conhecer na criação. Romanos 1 vai falar sobre isso, o Salmo 19 vai falar sobre isso. O que de Deus se pode conhecer é perceptível pelas coisas criadas. E o salmista vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia anuncia outro dia, uma noite dá conhecimento a outra noite. A linguagem nem a palavra deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, porque Deus fala por meio da criação. Deus fala por meio da criação. Mas os apóstolos, de maneira muito evidente, vão também afirmar que Deus não fala simplesmente por meio da criação, mas que Deus fala especialmente por meio dos seus profetas e apóstolos para se dar a conhecer de forma salvífica. Deus se deu a conhecer instruindo homens a escreverem verdades a respeito dele. Isso é o que nós chamamos de Escritura. Isso é o que nós chamamos de Palavra de Deus. Isso é o que nós chamamos de Bíblia. O registro de homens do passado que receberam do próprio Deus a orientação para registrarem quem Deus é, quem o homem é e como o homem pode se relacionar com ele. E essa realidade está plenamente afirmada no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. O conceito de que Deus se revela especialmente num livro é afirmado por Paulo no texto famoso de 1 Timóteo capítulo 3. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus foi quem inspirou homens para registrar isso. E o apóstolo Pedro também vai fazer isso na sua segunda carta, ao dizer que homens santos falaram da parte de Deus. Isso não foi invenção humana. Deus falou aos seus santos profetas. Deus falou aos apóstolos. A gente vai ver na história da igreja, né, no registro que nós temos dessa história, como esses homens criam nisso e afirmavam isso. Você vê os sermões de Atos, por exemplo, o sermão de Pedro em Atos capítulo 4, onde ele diz que Deus falou por meio de Davi. Davi é quem está falando, mas é Deus quem fala por meio dele. Nós temos estudado à noite aqui os profetas menores, e todos eles deixam claro, veio a palavra de Deus a mim, a palavra de Deus que veio a esse homem, e ele registra isso que chegou a ele. E isso é tão vital no entendimento dos apóstolos, que há texto onde eles até personificam a Escritura, onde a Escritura é quem age. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, não sei se você já notou isso, mas ele diz no capítulo 3 que a Escritura anunciou o Evangelho a Abraão.
Porque para eles são coisas tão inseparáveis, aquilo que Deus fala do próprio Deus, que ele personifica a palavra de Deus para dizer que é a Escritura que evangelizou Abraão. Porque a palavra de Deus é que foi anunciada a Abraão. Do mesmo modo, quando escreve aos Romanos, Paulo vai dizer que a Escritura disse a Faraó. A Escritura disse a Faraó: eu vou usar você para a minha glória. A glória da Escritura, que foi revelada e foi magnificada no Egito e em Faraó? Ou foi a glória de Deus que foi exposta em Faraó? Na humilhação dos egípcios e na exaltação em que Deus faz ao livrar o seu povo. É o próprio Deus que foi exaltado. Mas os apóstolos, eles estão tão firmados no fato de que a palavra de Deus é um instrumento para eles se firmarem. E é algo que o próprio Deus concedeu, que eles até usam essa linguagem para personificar a Escritura como algo poderoso. Como algo poderoso. Porque a Escritura é inspirada. Ela é a palavra de Deus. Quando a Escritura fala, Deus fala. Essa é a grande afirmação que nós, como protestantes, fazemos há 500 anos. Que a nossa autoridade está na palavra do próprio Deus. Que o próprio Deus se deu a conhecer na Escritura, por meio dos seus profetas e apóstolos. E ali só é que se encontra a nossa autoridade final. Porque sendo palavra de Deus, ela é também verdadeira. A veracidade das Escrituras são uma conclusão fundamental, se nós cremos que a Escritura é a palavra de Deus. E isso envolve os conceitos de inerrância, infalibilidade, confiabilidade das Escrituras. As Escrituras são inerrantes, não há erros na Escritura. E ela não falha, de maneira que então ela se torna confiável para nós. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele vai instruí-los em dúvidas que eles tinham. Ele diz exatamente isso: não pensemos que a palavra de Deus falhou. Romanos capítulo 9. E aí ele vai explicar o que é que está acontecendo para aqueles irmãos. Assim como o próprio Senhor Jesus, no debate contra os judeus dos seus dias, líderes judeus, ele diz: a Escritura não pode falhar. A Escritura não pode falhar. Porque ela é palavra de Deus. Essas coisas estão devidamente ligadas, não podem ser separadas. Porque se ela falha, ela não pode ser palavra de Deus. Ou então esse Deus é um Deus que falha. Se a Escritura é palavra de Deus, ela não pode falhar. E se ela não falha, ela é inteiramente confiável. E ela é confiável naquilo que nos traz o conhecimento do Senhor. Há um grande debate a respeito do tema da suficiência das Escrituras. A suficiência das Escrituras. Para que é que as Escrituras servem? E a verdade é que nós mesmos erramos muito. Por exemplo, quando eu vejo pessoas usando a Escritura para ensinar matemática, eu fico bem incomodado com isso. Porque nunca foi a intenção da Escritura ensinar matemática. Deus nunca registrou a respeito dos seus atributos, nunca registrou a respeito do início da rebelião humana para que nós conhecêssemos matemática. Ali a gente sabe que Deus é o criador da matemática, porque Ele criou todas as coisas. Mas não é da Escritura que nós vamos aprender que 2 mais 2 é 4. A suficiência da Escritura está para nos revelar justamente esses assuntos, que é: quem é Deus? Deus se deu a conhecer. E ela é suficiente, então, para você conhecer quem é o Deus que é verdadeiro. Ela é suficiente para você conhecer por que é que o mundo está do jeito que está. Imagina se não existisse o relato de Gênesis capítulo 3. Não existisse o relato de Gênesis capítulo 3.
nunca saberíamos o porquê que o mundo é quebrado do jeito que ele é quebrado. Nós não sabemos por que ele é quebrado. Nós sabemos porque Deus revelou. E a Escritura, então, ela é suficiente para mostrar o porquê que o mundo é quebrado. E como nós permanentemente vivemos nessa quebra, nessa maldição que é o pecado. Então a Escritura é suficiente naqueles assuntos que ela se propõe a ensinar. E nesse sentido, então, claramente ensinando esses assuntos, a Bíblia se torna a nossa autoridade final. A Bíblia se torna a nossa autoridade final. E nesse sentido, então, né, quero gastar muito mais tempo lidando com essas questões a respeito dos elementos atributivos da Escritura, mas quero gastar mais tempo com você agora pensando exatamente nisso que a Escritura produz e nisso que a Escritura faz. E o porquê, então, nós precisamos usar essa espada na batalha contra Satanás, principados e potestades. Nós precisamos usar a Escritura porque ela é inspirada, verdadeira, inerrante, suficiente. Ela é a nossa autoridade final e nós precisamos usá-la, então, porque ela é um instrumento de Deus para que nós recebamos a fé. Para receber fé, para ter fé, é necessário o uso da Escritura. É necessário o uso da Escritura para que as pessoas tenham fé. O apóstolo Paulo ensina isso aos romanos também. Aos romanos. Quando Paulo pergunta aos romanos, será que a Escritura falhou? Ele vai dizer, não, de jeito nenhum, a Escritura não falhou. E os romanos estão com essa dúvida porque eles veem muitos perdidos, especialmente entre os judeus. Eles veem judeus perdidos e falam, poxa, a Escritura falhou. E aí Paulo vai explicar que não, a Escritura não falhou, porque Deus tem os seus eleitos. E dentro dos judeus há um remanescente que Deus está salvando. Deus nunca prometeu salvar todos os judeus. Isso é claro pelo simples fato de que um dos filhos de Abraão foi condenado. Um dos netos de Abraão foi condenado. E Paulo então desenvolve esse assunto para dizer que Deus não tem simplesmente eleito entre os judeus, mas há também eleitos entre os gentios. E esses gentios também precisam ser salvos. Esses que são eleitos do Senhor precisam ser salvos. Mas aí, mais adiante, então, ele vai perguntar, mas como crerão naquele de quem nada ouviram? Como esses gentios crerão naquele de quem nada eles ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E nesse sentido, o apóstolo Paulo deixa claro, então, que é necessário que a palavra de Deus seja levada a toda a humanidade, para que eles possam, por meio da pregação, serem atingidos pela obra do Espírito Santo, para serem salvos. O Espírito Santo de Deus usa a pregação da própria palavra, que ele mesmo inspirou, profetas e apóstolos, para converter o coração dos descrentes. É assim, por meio da revelação da Escritura, que o Espírito Santo vai convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E convencê-lo de que é necessário, então, que ele se submeta a Jesus de Nazaré como o seu Salvador para ser salvo. A Escritura é fundamental para receber a fé. É necessário pregar a Escritura. É necessário pregar a Escritura. Meus irmãos, eu não sei o ambiente que você viveu e quanto de besteira teológica você já ouviu na sua vida. Mas uma das besteiras teológicas aí que eu ouço bastante, e eu ouvi bastante, né? Hoje eu já não ouço tanto, mas é aquele ditado que parece tão bonito, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras.
Isso parece ser tão bonito, né? Nossa, que coisa linda isso, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Mas isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Porque o apóstolo Paulo e toda a Escritura vai deixar muito claro que é necessário que nós falemos a respeito de Cristo. Porque como as pessoas vão crer naqueles de quem eles nada ouviram? E óbvio, eu não quero dizer que você não precisa ser um modelo de fé para as pessoas. Nós temos lido aqui a carta de Filipenses às terças-feiras e o apóstolo Paulo deixa muito claro: me imitem. Imitem aqueles que vocês veem que são piedosos. E sejam vocês mesmos piedosos para que outros imitem. Seja padrão de vida moral. Nós estamos lendo aqui Efésios, quando Paulo diz: andem de acordo com a vocação que vocês foram chamados. Então, não é que nós não precisamos viver aquilo que temos recebido e ouvido. Mas o fato é que nós precisamos ouvir. E não tem um jeito onde que a pessoa não vai precisar ouvir as suas palavras. Porque sua vida, se ela é um exemplo para as pessoas, e as pessoas chegam para você porque querem saber o que é que você tem, que a sua vida é tão especial, você vai precisar falar. Eu sou assim porque eu creio no Deus Pai, Filho e Espírito. O Deus verdadeiro. Não há como não usar palavras. Nós precisamos usar as nossas palavras. Então você não precisa desconsiderar as palavras. Você precisa usar as palavras. As palavras são fundamentais, como nós vemos aqui na Escritura. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Esse é o instrumento com o qual Deus está comprometido, porque foi esse instrumento que Ele estabeleceu para o alcance das pessoas. Aquilo que Ele mesmo registrou por meio dos seus santos profetas e apóstolos. A fé vem pelo ouvir. A Escritura é fundamental, suficiente para que nós recebamos a fé e creiamos em Cristo. Mas a Escritura é também fundamental para que nós amadureçamos na fé. Ela é fundamental para que nós recebamos a fé, mas também é fundamental para que nós amadureçamos na fé. E não sejamos simplesmente ouvintes da palavra, como o apóstolo Tiago vai dizer, mas também praticantes da palavra. E você nota então que ação e pregação, elas estão intrinsecamente unidas, de modo que não podem ser separadas. Qualquer tentativa humana, como essa frase que eu falei aqui, que é uma falácia, de separar a prática do discurso, ela é demoníaca, ela é perversa. A Escritura ensina claramente que essas coisas devem estar juntas. Somos ouvintes da palavra, então sejamos praticantes da palavra. Porque em quem essas coisas não habitam, é como um homem tolo, que olha o seu face no espelho e quando sai, logo se esquece da sua face. E meus irmãos, esse texto de Tiago a respeito desse assunto, onde ele fala que nós devemos ser ouvintes e praticantes da palavra, ele é tão pesado que a gente foge de considerar ele da maneira adequada. Porque Tiago vai dizer que a gente não deve simplesmente saber verdades pressuposicionais a respeito de Deus. A gente não deve simplesmente saber realidades a respeito de Deus. Por exemplo, muitos vão querer saber a palavra, estudar a palavra, conhecer a palavra, para saber de assuntos difíceis da Escritura, conhecer a teologia, saber dos atributos de Deus, que Deus é soberano, que Deus é onipresente, saber a respeito da transcendência de Deus, saber a respeito da união e da comunicação dos atributos na união hipostática. E você vê como eu posso falar coisas muito difíceis aqui com o intuito de me ensoberbecer? Mas o fato é que essas coisas que eu estou dizendo aqui, elas são realidades. E são tão reais
que os demônios creem nisso. Se eu falar para vocês que Jesus de Nazaré é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, para extrapolar os atributos e as comunicações que isso se refletem, mas se eu não me submeter a Cristo, se eu não obedecer a Cristo, se eu não seguir a Cristo, eu estou na mesma condição de um demônio. Porque os demônios também creem e tremem, mas não obedecem. E é a própria palavra, então, que nos dá amadurecimento e obediência. Nós precisamos da palavra de Deus para crescer na fé. Nós precisamos da palavra de Deus para ter a nossa fé aumentada e nos submetermos a Ele. Essa é uma realidade tão fundamental que o próprio Senhor Jesus, né, ensinou isso por meio das suas parábolas. Quando ele define, por exemplo, e ensina a parábola dos construtores. Um que constrói na beira da... um constrói na areia e o outro que constrói na pedra. E ele não está falando ali de quem constrói na beira do mar e outro constrói na montanha. Não é isso que Jesus está falando. Mas ele está falando daquele que faz um fundamento bem rasinho e outro que cava fundo para fazer um fundamento sólido, para a casa ter permanência. Qual é a diferença desses construtores? Aquele que pratica a palavra é como o que constrói na pedra. Pratica a palavra que constrói na pedra. Na parábola do semeador, aquele monte de terreno diferente. Qual é o terreno que dá muito fruto? É o coração daquele que obedece a palavra. Que ouve e obedece. Porque é a palavra que nos amadurece na fé e que nos dá vida diante do Senhor. É por isso que o Senhor Jesus diz assim: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Conforme diz a Escritura. Não conforme os seus próprios pensamentos. Não conforme o seu próprio gosto. Não conforme o seu próprio desejo. Não conforme o Deus que é você mesmo e que você quer refletir numa divindade externa. Mas conforme diz a Escritura. Conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A palavra de Deus, a Escritura é fundamental para nós recebermos a fé, mas também para amadurecermos na fé. E essa maturidade é essa prática da Escritura, quando ela ganha vida em nós. Quando ela deixa de ser conceito e passa a ser vida, submissão, obediência. E aqui, então, a palavra de Deus, ela é suficiente, então, não somente para nós recebermos a fé e para amadurecermos na fé, mas ela é, então, suficiente para nós batalharmos pela fé. A palavra de Deus é suficiente para nós batalharmos pela fé. E a Escritura vai deixar claro, então, como é que a Escritura mesmo deve ser usada para a nossa defesa. Ela deve ser usada para a nossa defesa. Defesa da moralidade cristã. Não a moralidade segundo o mundo. Não a moralidade segundo Satanás. Mas a moralidade cristã. E por que existe uma moralidade cristã e uma moralidade satânica? Porque a moralidade cristã, ela entende que é fruto da obra de Cristo. A moralidade satânica, ela é perversa porque ela impõe sobre você algo que você não é, mas exige de você que você entregue isso. Como os judeus nos dias de Jesus, que chegaram para ele para reclamar. Porque os discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer. Como é que esses homens não lavam as mãos antes de comer? Por que isso? Jesus vai ensiná-los, então, para dizer que o mal não é o que entra neles, mas o mal já está lá dentro. E é o mal que está lá dentro que sai e contamina todas as coisas.
Cristo então vai, pela palavra, ensinar que a moralidade externa, ela é perigosa e mortal. E pela palavra ensinar que a gente precisa de uma moralidade que vem do alto. E todos os ensinos morais do Senhor, eles vão ser baseados na palavra. Quando alguém chega para Jesus e pergunta a respeito do divórcio, Senhor, eu posso divorciar minha esposa? Jesus vai citar a Escritura. Jesus cita a Escritura. Quando alguém pergunta para o Senhor a respeito de dieta, Jesus cita a Escritura. E todos os assuntos morais definidos por Jesus são definidos com base na Escritura, na palavra. E Deus fala na palavra o porquê que ele faz essas coisas e por que essas coisas devem ser feitas. Não porque ele acha bom somente. Não porque é importante somente ou conveniente socialmente, mas porque Deus determinou que elas fossem feitas. E porque, sendo determinação de Deus, esse é um caminho melhor para a plenitude e vida humana. A nossa moralidade, então, precisa ser defendida pela Escritura, com base na Escritura. E isso exige de nós, então, que nós tenhamos uma autoridade que vem do alto e não nossa mesma. Nós não podemos ficar criando regras que não estão baseadas na Escritura. Assim como nós não podemos aliviar as regras que temos nas Escrituras. Meus irmãos, prestem atenção. A nossa vida é difícil. Nossa vida é difícil. E como eu já orei aqui 2 vezes pelas crianças e pelos jovens, essa é uma oração para todos nós, porque há muitas vozes falando ao nosso redor. E nós precisamos, então, ter a clareza do conhecimento da Escritura, da palavra de Deus, para batalhar pela fé e pela nossa vida. Você, pai, está sendo bombardeado aí constantemente sobre como educar os seus filhos. E dizendo que você tem que ter uma abordagem positiva a respeito do seu filho. Mas a Bíblia está aqui para ensinar que o seu filho nasce perverso e desobediente, imoral, rebelde, inimigo de Deus. E em quem você vai acreditar? Em quem você vai acreditar? Na Bíblia ou em você mesmo? Na Bíblia ou nas vozes que estão aí tentando convencer você de que não, seu filho é bonzinho? E mais, a Bíblia, então, sabendo quem é o seu filho interiormente, na realidade, ele dá um caminho do que seu filho precisa. Seu filho precisa de vara. Porque o seu filho precisa aprender que a consequência final para o pecado é o inferno. Ou seja, morte física, eterna, onde o verme não para e o fogo não se apaga. E você, pai, tem a grande responsabilidade de obedecer ao Senhor para instruir o seu filho nisso. Você precisa defender a sua fé com a moralidade da Escritura. Eu creio no que a Bíblia fala. Você, marido, é difícil ser homem. A gente leva a carga, ou deveria levar. Mas a gente está assumindo o fato de que não, você não precisa levar carga. Tudo igual, ser homem e mulher, tudo igual. Não tem diferença. Não tem diferença. Mas é difícil, porque nós quebramos o mundo. E agora a gente precisa, então, refeitos em Cristo Jesus, assumir a nossa posição diante do Senhor e defender a nossa posição diante da sociedade e diante de Satanás. Para dizer, eu sou o homem da minha casa. Eu sou o homem da minha casa. E vou assumir a posição de homem da minha casa. E as mulheres precisam assumir diante da sociedade para dizer, eu sou submissa ao meu marido. Porque a sociedade quer perverter isso completamente. Para dizer, não, esquece esse negócio de submissão. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Mas a Escritura está aqui para dizer, não é bobagem. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E Deus fez esses seres, embora complementares, diferentes.
E é necessário a defesa da fé contra as vozes que vêm tentar nos atingir, mas também para nós mesmos, contra Satanás diretamente. Porque muitas vezes nós queremos crer nessas coisas. E nós vemos o Senhor Jesus, então, citando a Escritura para os líderes judeus, para a sua audiência, mas nós vemos Jesus citando a Escritura para o próprio demônio. Para dizer, não vou fazer aquilo que você está sugerindo que eu faça. E meus irmãos, sabe o que é tão perverso naquele episódio da tentação de Jesus? É que o demônio também cita a Escritura. Satanás chega diante do Senhor também citando a Escritura. E o ponto aqui, então, mais uma vez, não é simplesmente da capacidade que nós temos de memorizar e recitar a Bíblia. Não é simplesmente isso que eu quero chamar a sua atenção essa manhã, para você usar a espada do Espírito, a palavra de Deus. É necessário que você conheça, entenda e se submeta a ela. E que ela seja a sua arma de defesa. Você defende a sua moral pela Escritura, mas você defende a sua identidade na Escritura contra os ataques de Satanás. E aqui é muito interessante porque a espada, ela é numa armadura de guerra, não simplesmente um elemento de defesa, mas se torna também um elemento de ataque. Diferente do capacete, diferente do escudo, diferente da couraça, diferente do cinto, diferente dos sapatos, a espada se torna não somente um elemento de defesa, mas também um elemento de ataque. E a palavra de Deus, então, deve ser algo que nós usamos constantemente como uma afronta ao mundo e a Satanás, atacando eles, para falar aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. E isso se torna, então, fundamental para a gente mesmo nos instruirmos e pregar para nós mesmos. Porque o ataque à nossa identidade, ele vem de fora, mas a gente quer concordar com ele. E a gente precisa, então, nos atacar com a palavra de Deus. Para defender a nossa moralidade, mas fundamentalmente a nossa identidade, daquilo que nós somos em Jesus. Ou não. E aí você precisa entender se você realmente está em Jesus ou não. Por que é tão difícil para você amar a palavra de Deus? Por que é tão difícil para você obedecer a palavra de Deus? Por que é tão difícil para você honrar o Senhor? Ser praticante da palavra? Tão desafiador assim? Eu tenho visto com muita frequência pessoas que nem lêem a Escritura porque têm medo. Têm medo de serem confrontadas. Eu nem vou ler porque eu não quero nem saber. Não quero nem saber, porque se eu ler, eu vou saber que eu vou precisar mudar e eu não quero mudar. Não quero, eu quero viver desse jeitinho que eu estou mesmo. Saiba que isso não vai adiantar nada. Isso não adianta nada. O fato de você fugir só demonstra como você está perdido. O fato de você fugir só demonstra como você está perdido nessa guerra e que você então vai ser engolido facilmente. A palavra de Deus, ela é poderosa. E é um instrumento do Espírito para entrar lá na mais profunda área do ser humano. No primeiro século, o autor de Hebreus vai dizer que a espada do Senhor é uma espada que tem dois gumes, ou seja, corta dos dois lados. E dizer que ela é hábil para discernir juntas de medulas. No primeiro século não tinha bisturi laser. As ferramentas eram mais precárias. E essa ideia, a palavra do Senhor, ela tem precisão cirúrgica
para atingir exatamente esse pontinho aí que você está precisando de ajuda para resolver. Nessa sua vida que ainda não está mostrando a obra do Senhor. A palavra de Deus pode fazer isso. Não são eventos maravilhosos. Não é emoção, não é o choro, não é o riso. Mas é o que a palavra de Deus faz em nós. O que a palavra de Deus nos torna. Porque ela é suficiente para nós recebermos a fé, para amadurecer na fé, mas também para nós batalharmos pela fé. E é por isso que o apóstolo Pedro vai dizer que então a gente precisa ter habilidade, capacidade para defender a nossa fé. Isso só pode ser feito na palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. Para você não morrer igual o egípcio, que tinha muita habilidade numa arma que era inútil. Use a arma precisa. Você será um fonte de água viva para a glória de Deus. Amém? Adoramos. Deus bendito.